Shalom. Uma das coisas que caracterizou o período dos juízes na Bíblia é a gangorra espiritual. E quando chegamos já no final da narrativa do livro de Juízes, de como o povo estava vivendo ao final disso, nós descobrimos que foi um período terrível, podemos dizer que tenebroso, porque eles perderam o freio espiritual porque se afastaram dos princípios de Deus. Vamos ver lá em Juízes, capítulo 21, no verso de número 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Ou seja, a consequência do afastamento da presença de Deus é que o povo foi perdendo o freio moral, o freio espiritual. E aí acontece algo que nós vemos constantemente nos nossos dias. Quando as pessoas não leem a Bíblia, não meditam nas Escrituras, não se aproximam de Deus com o coração aberto para aprender, para ser corrigido, para mudar. E o que é que acontece? Vivemos pelo eu acho. Quando nós temos desinteresse pela palavra, como acontecia com o povo no final do tempo dos juízes, eles começaram a fazer assim também. O texto nos diz que cada um achava o que era reto, fazia o que achava que era melhor. Então, quando nós também mostramos desinteresse pela palavra, quando não damos o primeiro lugar para o Senhor e para as Escrituras, de buscar, de ler, de estudar a Bíblia, o que acontece é isso, nós começamos a decidir as coisas pelo eu acho. Nós fazemos os nossos planos pelo eu acho que é assim, eu acho que é aquilo, eu acho que é dessa forma, eu acho que é daquela. E não paramos para ouvir Deus, não conseguimos confrontar o que nós fazemos com a Bíblia. Por quê? Porque não conhecemos a Bíblia. Então, o que estava acontecendo com o povo era isso. Eles estavam, cada um, confiando apenas na própria sabedoria. Lembra quando nós voltamos lá em Gênesis, se formos olhar outra vez o capítulo 3, e nós já vimos em nossas devocionais, quando o pecado entrou no coração humano, a tentação que foi feita à mulher e o homem ali no jardim foi que os olhos deles seriam abertos se eles comessem daquele fruto, se eles desobedecessem a Deus. E isso foi uma das coisas que gerou a cobiça no coração humano, de querer conhecer, de ter a sabedoria por si mesmo e não depender de Deus. Por isso, todas as vezes que nós nos afastamos da Bíblia, nos afastamos de ler constantemente a Bíblia e buscar a presença de Deus, é que nós começamos a confiar mais em nós mesmos. Começamos a confiar mais na nossa sabedoria, na nossa capacidade de discernir e decidir as coisas. E aí é que muitas vezes nós entramos em situações as mais difíceis, complicadas, ou permitimos simplesmente que o nosso coração se esfrie em relação a Deus. Afinal, já não dependemos dele. Então, lembre-se, a confiança no Senhor e a dependência dele e nas instruções da sua palavra é que nos darão sabedoria para viver a vida de forma relevante, que faça diferença e que honre o nome do Senhor.